Ensaio sobre a despedida. Os ensaios sobre a despedida, eles podem ser interpretados de diversas formas, né? Tanto em termos literários quanto filosóficos. A despedida como conceito e experiência, ela pode ser abordada de várias maneiras, seja de uma narrativa ficcional, seja de um ensaio pessoal ou filosófico, ou ainda em uma reflexão existencial. Então, como eu falei, existem alguns tipos. Um deles é o famoso ensaio literário, ou seja, narrativo. Nesse caso, a despedida é abordada como um tema central, né, na história. A narrativa ela pode ser construída em torno de uma ou várias despedidas, refletindo sobre como elas moldam a vida dos personagens e os impactam ainda, né, emocionalmente. Esse tipo de ensaio ele explora os sentimentos e as nuances da separação, seja no contexto de relacionamentos afetivos, familiares ou mesmo sociais. Quais seriam os exemplos então desse tipo de despedida? Seria, por exemplo, a despedida entre personagens, a separação de dois personagens que vivenciaram uma relação importante, seja ela romântica, de amizade ou ainda familiar, explorando como eles lidam com a perda e o processo de afastamento. Tem também a despedida diante da morte, né? Narrativas sobre como os personagens enfrentam a morte de alguém próximo e o luto que se segue, muitas vezes utilizando o simbolismo e a reflexão filosófica. Tem ainda então um ensaio sobre a despedida no modelo filosófico. Aqui o ensaio sobre a despedida se desvia da ficção e se torna um trabalho de reflexão teórica sobre o que significa despedir-se. Envolve questões existenciais que podem explorar a natureza da morte, do luto, das separações emocionais e das transições de vida. Nesse tipo de ensaio, o autor ele não está preocupado com uma narrativa de personagens, mas com o conceito de despedida enquanto fenômeno humano. Quais seriam então os exemplos desse tipo de ensaio, né? A morte e o fim da vida. Como a despedida é tratada na filosofia, por exemplo, nas abordagens existencialistas ou em pensadores como Heidegger, que fala sobre ser para a morte. Tem ainda o luto e a saudade, né? Sempre importante lembrar disso. A reflexão sobre o processo de luto, a perda e a dor da saudade como parte da experiência humana, abordando o impacto que a ausência de uma pessoa tem na vida de um indivíduo. Fala ainda das despedidas e a memória. Como a memória lida com a perda? A ausência e a forma como as pessoas mantêm vivas as lembranças de quem se foi e como isso impacta o presente, né? Olha que importante isso tudo aí. Então, isso tudo falando aqui do ensaio filosófico. Temos ainda o ensaio pessoal, ou seja, aquele que é conhecido como autobiográfico. Nesse tipo de ensaio, o autor ele reflete sobre as suas próprias experiências de despedida, seja da infância, de pessoas queridas, de fases da vida ou de momentos importantes. O ensaio pessoal é intimista, né, e muitas vezes evoca a vulnerabilidade do autor ao compartilhar como lida com despedidas e perdas em sua vida. Aqui então, as despedidas elas podem ser tratadas como eventos que marcam o crescimento pessoal ou que definem mudanças significativas na trajetória de vida do autor. Como é que a gente vê então os exemplos desse tipo aí de ensaio, né? A despedida, por exemplo, de uma pessoa importante, a reflexão sobre o luto pessoal pela morte de um ente querido, como o autor vivenciou e, claro, o processo, né? Como ele está processando essa perda. Tem também a despedida de uma fase da vida, isso é importante, né? Reflexões sobre as transições da vida, como deixar a infância, sair da casa dos pais, ou mesmo a despedida de uma carreira ou um sonho. Tem também a despedida de um lugar ou lar. Quando alguém se despede de um local significativo, como uma cidade, uma casa ou um país, as implicações emocionais dessa separação. Outro tipo de ensaio de despedida seria o ensaio poético, né? Nesse tipo de ensaio, a despedida é tratada como uma linguagem mais lírica e simbólica. A poesia, por sua natureza, ela busca expressar sentimentos profundos e muitas vezes difíceis de traduzir em palavras concretas. Ensaio poético, então, sobre a despedida, ele pode ser um espaço de reflexão que utiliza a estética da palavra para evocar as emoções e os sentimentos que surgem diante de uma separação. Olha só, que interessante. Os exemplos disso aí.
poemas, né? Poemas sobre a perda e a partida, né? Uma série de reflexões poéticas sobre como a despedida se manifesta emocionalmente com imagens metafóricas e simbólicas. Tem também a despedida do amor, a separação entre amantes, abordada como uma mistura de dor e beleza, que pode ser expressa através de versos e imagens poéticas. Tem ainda a despedida psicossocial. Aqui o foco recai sobre os aspectos sociais e psicológicos da despedida, como esse tipo de ensaio, ele examina como diferentes culturas, sociedades ou indivíduos lidam com o processo de separação, seja a morte, o fim de uma relação ou qualquer outro tipo de ruptura. Ele pode também explorar o impacto psicológico da despedida, como o sofrimento, a adaptação e o enfrentamento das perdas, né? Exemplos incluem despedidas de adaptação psicológica, como as pessoas se adaptam e as mudanças significativas em suas vidas, como a perda de um ente querido ou a separação de um parceiro. Tem ainda os impactos culturais sobre o luto e a despedida, como diferentes culturas lidam com a morte e o luto, e como cerimônias, né, e rituais de despedidas podem afetar os processos emocionais dos indivíduos. Concluindo então, a despedida, em suas várias formas, ela é um tema que toca todos os aspectos da experiência humana, emocional, filosófico, cultural e até estético, né? Os diferentes tipos de ensaios sobre a despedida, sejam eles literário, filosófico, pessoal e poético, né? Também o psicossocial, oferecem narrativa ficcional, uma análise filosófica, uma reflexão pessoal e uma interpretação poética. Todos esses ensaios buscam lidar com a dor e a transformação que as despedidas podem causar na vida das pessoas. Este foi então o nosso Pensando de hoje, com o tema, né, ensaio sobre a despedida. Espero que vocês tenham gostado, um tema bem interessante, bem bacana e bem, né, oportuno aí para esse final aqui de ano, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais esse material que nós preparamos para todos vocês aí, né? E claro que sirva de reflexão, que sirva aí de informação. Esse aqui é uma das coisas, um dos papéis aqui do Pensando. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!